Olá, nonos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, de redação, falaremos sobre a crônica lírica, porém agora utilizando o material, livro 3, páginas 12 e 13. Lembrando que geralmente eu avanço nas páginas porque eu, juntamente com a professora Jéssica, dividimos do mesmo material. Então, peguem o livro de português e acompanhem comigo. Então, como eu já havia explicado para vocês nas aulas anteriores, a crônica é um tipo de texto narrativo, é um gênero de texto narrativo curto, tá? Geralmente ele é produzido para jornais, revistas, internet, e a base principal da crônica é relatar acontecimentos do cotidiano, com uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, poucos personagens, se houver, o espaço também é bem reduzido. Então, vocês, né, como já foi trabalhado, crônica lírica, vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada, exemplificando com uma crônica lírica aqui, ok? Então, a crônica lírica, existem vários tipos de crônicas. A crônica lírica, ela trabalha com sentimentos. Lembrando que a palavra lírico vem lá da Grécia Antiga, porque eram poemas musicalizados e eles eram tocados com a lira, tá? Então, tudo que é lírico provém de sentimentalismo. Então, eles vão trazer uma linguagem mais interna, uma linguagem mais subjetiva, ok? Então, ó, o título dessa crônica chama-se Apelo. Então, no título já vê-se um conflito que vai ser vivenciado durante toda a narrativa. Então, ó, com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. E até o cenário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Então, aí já temos a linguagem coloquial. Para o quê? Por que é utilizada essa linguagem mais informal, mais do cotidiano? Para se aproximar do dia a dia, na questão da oralidade, se aproximar do nosso dia a dia. Então, senhora, fui beber com os amigos. Então, aí já vemos que a narrativa desse conto, geralmente a narrativa das crônicas líricas, são em primeira pessoa. Ela é mais subjetiva e permite ao autor explorar melhor a questão dos sentimentos. Então, fui beber com os amigos. 1 hora da noite, eles iam, eu ficava só. Sem o perdão da sua presença e todas as aflições do dia, como a última luz da varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas, por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem. A casa é saudade, senhora. As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcharam. E elas murcham. Não tenho botão na camisa, calça meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Então, ó, o cotidiano, ele retirou do dia a dia o material principal das suas crônicas. Então, ó, coisas que a gente faz no dia a dia, regar a planta, a questão de calçar as meias, de tomar um banho, mas aí ele trouxe tudo isso à tona para trazer o sentimento principal, a temática principal da crônica, que é a saudade. Então, vários elementos comuns são abordados nessa rotina. E as emoções e os sentimentos também. Então, as emoções e os sentimentos, nesse caso, são explorados de uma forma mais poética. Como eu disse, a questão do lírico vem disso, vem de poesia, vem de sentimentos.
Então, temos aí algumas perguntas para vocês responderem. Então, o primeiro, o título da crônica em análise é apelo. De que modo esse apelo é construído pelo autor? Então, aí vocês vão utilizar como é que ele constrói ao decorrer da crônica a questão do apelo. Então, o segundo, na crônica lírica, os sentimentos são retratados de forma poética. Então, vocês vão tirar um fragmento acima, né? Aliás, da crônica acima aí, um trecho que comprove essa afirmativa. E o terceiro, as crônicas são caracterizadas por serem curtas, mas apresentam grande densidade. De que modo o autor conseguiu unir essas duas características no fragmento apresentado? Então, essa análise é só um fragmento da crônica. Então, como é que ele conseguiu trazer a questão da densidade, né, dentro de uma narrativa tão curta? Então, também vai ter uma proposta aí de produção. Vocês vão produzir uma crônica lírica em resposta à crônica apelo. Para isso, você deverá colocar-se no lugar da interlocutora do narrador do texto lido. Então, ao invés de serem o homem, vocês vão se colocar no lugar da senhora e imaginar como seria sua reação e resposta a essa narrativa. Então, como é que seria se a senhora tivesse lido essa crônica do seu desposo dela? Como é que ela reagiria? Então, a crônica lírica de vocês vai ser em cima dessa resposta. Então, além disso, é fundamental deixar claro quais foram as razões da sua partida. Por que ela foi embora? Por que ela deixou ele? Ela deixou ele porque se cansou, ela deixou ele porque foi traída. Aí vocês vão soltar a criatividade. Então, desenvolva seu texto considerando as principais características do gênero. Narração em primeira pessoa, tá? Linguagem coloquial ou formal com traços de coloquialidade, ou seja, formal, mas trazendo fatos, coisas corriqueiras do cotidiano. Interpretação poética dos sentimentos do narrador. Brevidade, então tem que ser um texto curto. Construir uma atmosfera em que seja possível identificar os temas abordados no capítulo. Encontros, então despedidas, tem que ter saudade ou nostalgia. Nostalgia é aquele sentimento, ele é bem próximo da saudade. Quando você lembra de coisas que você não vai poder mais vivenciar. Então, um desenho animado, alguma coisa que não volta mais, enfim. Uma brincadeira que você costumava fazer quando criança. Então, junte-se a um colega. Aí, nesse caso, como ainda estamos em meio a essa questão da pandemia, cada um está em casa. Mas, assim, se vocês já estão utilizando aí o WhatsApp para se comunicar com os amigos, vocês podem trocar essa figurinha. Produzir o texto, mostrar para o colega para ver se ficou legal, para ver o ponto de vista do colega. É sempre bom vocês terem o feedback de uma outra pessoa, porque aí a outra pessoa pode enxergar coisas que no seu texto que você não conseguiu, você mesmo como produtor não conseguiu enxergar. Ou pode trazer críticas construtivas. Então, após a escrita da crônica, vocês e seus colegas confeccionaram uma página de jornal, um dos meios de circulação da crônica, ok. Essa parte... Então é isso, pessoal. Essa produção da crônica ficará para a semana que vem, dia 8 de outubro. Okay? Então é isso, pessoal. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professora Iana. Lembrando que estou atendendo todas as quintas e sextas, das 15 às 17h30. A palavra-chave é lírico. Beijos e até a próxima aula.